Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão, canal que analisa temas e passagens bíblicas de forma concreta e racional, tratando sempre de teologia sério e respeitando a inteligência e a racionalidade daqueles que se permitem usar a mente. No vídeo de hoje estou tratando do tema, vou continuar tratando do tema acerca da principal profecia bíblica, para os cristãos, que é acerca da volta de Jesus. E nesse vídeo tem o título Pedro e a esperança da vinda do Senhor, tá? Falando um pouco acerca do texto da segunda carta de Pedro, que consta-se no canon do Novo Testamento, mais especificadamente no capítulo 3. Tá, eu aconselho você, eu não vou fazer isso no vídeo para não se delongar muito, mas eu aconselho você, embora esse texto é bem conhecido, a você ler com calma, comparar as versões, entender o contexto histórico, tá? Aqui nesse vídeo eu vou comentar mais o contexto histórico dessa passagem de 2 Pedro, tá? Eu não vou nem me ater a tanto o texto em si, mas sim o porquê que ele está inserido na Bíblia, tá? Mas eu aconselho você a ler todo o capítulo, entendeu? E aqui você, continuando o que foi falado no vídeo anterior, que eu falei sobre Paulo e a esperança, da volta de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos, que os textos em si provam, se a gente pega o contexto histórico da epístola de 1 Tessalonicense, uma epístola de Paulo, escrita em meados do século V, meados da década de 50 do primeiro século, melhor dizendo, aos cristãos em Tessalônica, aonde Paulo levou o seu evangelho, diga-se entre aspas, o seu evangelho, que é diferente dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João que você tem na sua Bíblia. Já tem vídeos aqui no canal falando acerca das diferenças, dos ditos de Jesus para os ensinos do dito apóstolo Paulo. Você vai poder entender essa questão de que essa preocupação, essa cobrança que Paulo já estava enfrentando em meados do primeiro século acerca do retorno de Jesus, Ou seja, acerca a importância dos cristãos em Tessalônicas não deixarem de ter esperança que Jesus estava voltando, tá? Aqui, a epístola de 2 Pedro, tá? Pedro, diferente de Paulo, ele foi um apóstolo, um discípulo, foi uma pessoa que, segundo os relatos do Evangelho, ele andou junto com a pessoa de Jesus Cristo, Ele acompanhou Jesus, ele teve um chamado físico, direto, real, presencial e pessoal da pessoa de Jesus, tá? Para ser seu discípulo. E Pedro, ele é a gente tem que analisar Pedro com bastante particularidade, assim, de forma mais especial, principalmente quando a gente estuda o cristianismo no primeiro século, porque ele foi o chefe da igreja, Ele foi o cara que liderou a continuidade, a missão da igreja após a subida de Jesus aos céus, aos ares, como um helicóptero, Então, ou seja, ele foi o que presidiu o concílio de Jerusalém, no Jerusalém, como está descrito em Atos 15, no primeiro século, em torno do ano 50, 51 do primeiro século. Ele foi o chefe da igreja, ele recebeu aquela promessa lá, das chaves, entendeu? Que inclusive a igreja de Roma utiliza essa base, a morte de Pedro, como é o cara que recebeu as chaves, a autoridade da igreja, e por ele ter morrido em Roma, e você tem hoje a igreja católica apostólica romana, certo? Então, você tem dentro do cânon bíblico, você tem duas epístolas atribuídas ao apóstolo Pedro. Porém, um detalhe aqui, um comentário que a gente não pode deixar de salientar, é que Pedro, segundo os evangelhos, ele era um cara ignorante, ele era um cara que não tinha uma instrução, certo? Então, muitos teólogos, estudiosos, acadêmicos do ramo de religioso e teológico, principalmente aos teólogos céticos que tratam de uma teologia de forma muito mais séria, sem a religiosidade, sem a devocionalidade, que é muito utilizada, é um modelo de teologia que trata muito de ilusão e fantasias, que é utilizada, aplicada nas igrejas nos dias de hoje, afirmam que Pedro provavelmente não escreveu suas epístolas. E a gente pega o conceito protestante do sola escritura, ou seja, temos que se basear somente nas escrituras. Em nenhum momento o texto, a Bíblia, quando fala sobre a pessoa de Pedro, fala que Pedro aprendeu a ler e escrever.
Provavelmente Pedro ele era um cara analfabeto, ele era um cara sem instrução, certo? Então, as epístolas de 1ª e 2ª Pedro, principalmente a de 2ª Pedro, existem fortes indícios e evidências de que elas não foram escritas pelo próprio apóstolo Pedro, tá? Alguns aceitam a tese de que Pedro ele endossou o conteúdo das epístolas, tá? Mas há também pessoas, pode-se crer que também futuramente, quando essas epístolas foram escritas, 1ª e 2ª Pedro, principalmente a epístola de 2ª Pedro, que a gente vai estar tratando aqui um pouco dela aqui no vídeo, tá? Vou até sublinhar aqui. Acredita-se que Pedro já tinha morrido já há um bom tempo, certo? E um detalhe curioso que você vai ver aqui em 2ª Pedro 3 é um texto que Pedro fala para as pessoas, os cristãos a qual ele dirigiu essa epístola, que principalmente a epístola de 2ª Pedro, diferente da carta de Paulo aos cristãos em Tessalônica, é uma epístola muito mais aberta, tá? Não tem um público específico local, geográfico, tá? A de 1ª Pedro você até tem ali um público específico, algumas igrejas. Ela é mais universal, ela abrange uma quantidade maior de cristãos, comparado com as epístolas de Paulo, que eram muito mais diretas. Mas 2ª Pedro já não tem isso, é uma epístola mais universal. Porém, ele trata de uma preocupação aqui, tá? Suponhamos que realmente foi Pedro que tem escrito a 2ª carta, né? Sua 2ª epístola que está inserida dentro da Bíblia. O capítulo 3, ele alerta os cristãos, tá? Eu não vou nem ler todo o texto aqui, mas eu vou dar uma lida aqui, o verso 3, por exemplo, que diz o seguinte, tá? Aqui pela João Ferreira de Almeida, Almeida Corrigida Fiel, melhor dizendo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andarão segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, seus próprios desejos. Verso 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e do meio da água subsiste, né? Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio, né? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como 1000 anos como um dia, tá? Então, ou seja, verso 9 também diz assim, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tendes por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, Pedro aqui, ele alerta os cristãos, a gente vamos entender a situação, tá? Que o autor aqui ele está enfrentando com diversos cristãos. As pessoas elas tinham, muitos cristãos aqui nesse período, ainda estavam aguardando o retorno de Jesus, tá? Porque Jesus ele prometeu a sua volta, tá? Então essa ideia do retorno glorioso de Jesus nos céus, ela vai sair aqui, de Daniel 7, né? Verso 13 e 14, que diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões de noite, né? Daniel no caso, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino que não será destruído, tá? Então, ou seja, Jesus, quando você lê lá nos evangelhos, Mateus 16, Mateus 10, Mateus 24, Mateus 26, enfim, Lucas 21, Marcos 13, diversas passagens dentro da Bíblia, fala-se sobre o retorno em poder e glória de Jesus. Jesus ele fala sobre o seu retorno. Realmente, se eu prego Bíblia, se eu sou um cristão, sou um pastor, eu prego Bíblia, eu não posso negar que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. O problema é que utilizar esse texto de 2 Pedro, tá, para falar sobre escarnecedores, ou seja, pessoas que estavam zombando da fé dos cristãos que estavam aqui nesse contexto da 2ª epístola de Pedro, tá? Nesse ambiente, nesse período, nessa época, aguardando o retorno de Jesus, ou seja, muitos já tinham perdido a esperança,
tá? Conforme o tempo foi passando, década de 50, década de 60, década de 70 do primeiro século, mais as coisas, os diversos sinais ocorrendo, até a destruição do Templo de Jerusalém, em torno do ano 70 depois de Cristo, que era o último sinal profético, tá? da pedra sobre pedra, lá de Mateus 24, lá de Lucas 21, lá de Marcos 13, tudo isso, ou seja, até a destruição do templo, certo? Jesus ele deveria voltar. Um dos principais sinais, o mais aguardado, era o seu retorno em grande poder e glória, certo? Então, ou seja, é muito fácil eu como pastor, eu como um padre, um apóstolo, chegar para você cristão e puxar a sardinha aqui para o lado de Pedro, como aqui, né, como está na segunda epístola. Ou seja, aqueles que tinham perdido a esperança, a fé que Jesus retornaria, né, chamá-los de escarnecedores, que eles andam segundo as suas próprias concupiscência, ou seja, desmerecendo aqueles que não criam mais que Jesus iria voltar, certo? É muito fácil. E eles questionavam, esses escarnecedores aqui da epístola de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, essas pessoas que questionavam, que zombavam, que falavam, pô, mas cadê a volta do Senhor? Né? Ou seja, olha como que eles argumentavam, o verso 4 diz, dizendo onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Né? Ou seja, por que eles tinham esse questionamento? O cristão hoje em dia, aliás, principalmente os líderes religiosos, eles fazem as pessoas olharem para esse texto somente olhando o lado de Pedro, tentando, como podemos dizer, aliviando a situação, dando uma forma assim, olha, que só Pedro tinha razão. Os escarnecedores são pessoas imprestáveis, não valem nada, entendeu? Tem que ser excluídos mesmo, são pessoas de um nível inferior, porque eles não têm a fé que nós temos. Porém, eles tinham uma razão para escarnecer. E é isso que os pastores não comentam dentro da igreja, certo? Eles não escarneciam à toa e de graça. Porque a promessa, tá? A promessa da vinda do Senhor, do retorno de Jesus, era algo que tinha que ocorrer naquele período. O tempo estava passando e isso não se concretizava. Ou seja, o teu pastor, meu amigo cristão, você não espere que o seu pastor te explique isso. E se você não estudar a teologia a fundo, se você não estudar a bibliologia, o porquê que esse livro de Pedro está incluído na Bíblia, por quem que foi escrito, como que foi escrito, para que foi escrito, se você não estudar isso, você jamais vai entender. Você vai ficar comendo na mão do seu pastor. E comendo na mão do seu pastor, você vai ficar preso dentro de um sistema religioso. Você vai ficar preso dentro da igreja. Você vai ficar preso dentro dessa ilusão. Certo? E por que eles escarneciam? A própria Bíblia tem a resposta. Né? Como eu comentei aqui. Você tem o conceito, né, de Daniel 7. A ideia do Filho do Homem. Jesus ele se compara a essa figura da visão do Filho do Homem de Daniel 7. E esse retorno tinha um prazo. Por isso, os escarnecedores tinham um motivo para zombar naquele período. Por quê? Vamos ler aqui Mateus 16. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Ô gente, para pensar. Esquece um pouco o seu pastor, esquece um pouco sua igreja. Pense com a sua cabeça. O texto é claro. Você pode ler Mateus 16. Aqui eu vou até sublinhar. O texto é claro. A promessa do retorno de Jesus como essa figura do Filho do Homem, baseado na visão de Daniel 7, tá? Glorioso, vindo nas nuvens dos céus com os anjos, né? Gente, isso era para ter ocorrido naquele período. Olha aqui o verso 28. Em verdade vos digo que alguns, dos que aqui estão aonde? Ali junto, presencialmente com Jesus, há 2000 anos atrás, que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Gente, acorda da ilusão. Isso aqui, tá? Jesus, você crê que Jesus invisivelmente anda com você, que Jesus invisivelmente guarda seus caminhos, que Jesus invisivelmente, ele te dá um carro, ele te dá comida, tá? Ele dá paz na sua casa. Gente, isso é uma ilusão. Isso é uma loucura, tá? Isso não existe, gente, tá? Existiu, sim, se isso for uma verdade, que Jesus tenha existido, teve pessoas que acompanharam, puderam conhecê-lo pessoalmente.
Mas você, eu e qualquer outra pessoa não teve esse privilégio, essa mesma sorte, certo? Então, acorda da ilusão, certo? Acorda, você pode ver o cenário das igrejas. É corrupção, enganação, mentira, pastor ganhando dinheiro na moleza em cima de incautos. Tem sim pequenos ministérios sérios, existe sim pessoas que têm um trabalho honesto se tratando de Bíblia, mas é muito difícil, tá? É muito difícil. E o pior de tudo, que você vê as pessoas, esses pequenos ministérios, eles acusam os grandes ministérios, os corruptos, os que fazem fortuna em cima da fé das pessoas, e o próprio Deus, o próprio Jesus não faz absolutamente nada para se defender. Não faz, você não vê uma ação de Deus, tá? Pô, meu nome está sendo usado em vão, pessoas têm sido enganadas com meu nome. Gente, isso não é de agora. Tem pessoas que acham que ver esses enganos religiosos no século XXI, isso é sinal da volta de Jesus, isso é final do fim é sinal do final do mundo. Meu, você precisa estudar mais o cristianismo. Isso aqui sempre enganou as pessoas desde o começo. Por isso que eu não sou cristão, certo? Sempre foi enganação, sempre foi ilusão. Outro exemplo aqui, outra coisa que não posso deixar de citar, verso 8. Né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor, ou seja, para Deus, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso aqui é baseado, tirado de Salmos, tá? Não é nem uma frase, uma passagem, uma ideia original de Pedro, tá? Isso é, se ele escreveu essa carta, tá? Isso aqui é baseado em Salmos, não me lembro aonde, tá? Depois eu trago até referência. Gente, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é para Deus, tá? Só que Jesus, dentro dos evangelhos, ele fala do seu retorno usando um período que o ser humano, um período cronológico do ser humano. É uma geração, é em breve, vem até logo. Ele não tarda. Ou seja, é um período nosso. O problema não é Deus, o tempo de Deus. E sim que ele, em todas as vezes que Jesus fala do seu retorno nos evangelhos, ele automaticamente refuta o próprio Pedro. Por quê? Porque o problema não é Deus, o problema é o ser humano que aguarda. As pessoas, os escarnecedores ali de 2 Pedro, capítulo 3, eles tinham um motivo para zombar, eles tinham um motivo para não crer, certo? Eles estavam baseados dentro do que o próprio Jesus havia falado. Você pode ler dentro dos seus evangelhos, embora os evangelhos eles começou a ser escritos nesse período, certo? Mas suponhamos que realmente Jesus tenha existido e falou sobre o seu retorno em torno da década de 30 do primeiro século. Não passar essa geração. A geração é em torno de 40 anos, ou seja, da década de 30. Uma geração, até o fim de uma geração, seria em torno do ano 70, que é quando o templo foi destruído, certo? Então, ou seja, dentro de todos os sinais para a destruição do templo, que é a fome, rumores de guerras, esfriamento do amor, perseguição aos cristãos, diversos sinais desses, a história, a própria Bíblia mostra que isso ocorreu. Mas o retorno de Jesus em grande poder e glória, aonde quando as nações, tá? Isso não era uma coisa pessoal, as nações veriam esse poder, esse retorno de Jesus em grande poder e glória, tá? Não era uma coisa particular, era uma coisa que todos veriam. Isso era para ter ocorrido até o ano 70 do primeiro século. Se você gostou do vídeo, o assunto é muito longo e extenso, vou fazer outros vídeos, tá? Falar de Mateus 26, falar por que também dessa profecia, dessa passagem da Bíblia, né? Porque essa passagem ela é uma coisa que tem todo a crédito a Jesus como um grande profeta, mas isso aí temos para o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva-se no canal, divulgue nas redes sociais, divulgue em grupos de debates religiosos, tá? Nos ajude aí a expandir o nosso trabalho, entendeu? Procuro trabalhar, trazer aqui uma visão, uma análise simples, cética, racional, tá? Eu convido, tudo que eu falo aqui eu convido você a estudar. Se eu estiver errado, os comentários estão abertos para você poder comentar, para você poder me refutar, entendeu? Eu quero debater com esse cara, eu sou crente, ele é um cara cético, eu quero debater com ele. A gente marca, sem problema, a gente marca um hangout, entendeu?
debate, sem problema nenhum, com educação, com respeito, entendeu? E com fundamentos, certo? Eu estou usando a própria Bíblia que o cristão usa, tá? Não estou inventando nada, tá? Tudo que eu falo aqui, eu procuro trazer fundamentado para que você possa buscar outras fontes de informação e analisar a informação que é passada aqui nos vídeos, beleza? Forte abraço a todos e paz.